semana... Acho que foi... tá ali, ó, 13 dias, né? Aí, mais ou menos 2 semanas atrás, o CEO do iFood falou acho que foi pro Flow, se eu não me engano, aonde uma das falas dele, mostrando lá um pouco da área do iFood, né? Sim, eles têm prédios, sim, algumas pessoas trabalham presencialmente, mas ele fez uma conta rápida lá de padeiro, até se Miata e Marcondes lembrar e pode comentar, mas é impossível todos os profissionais do iFood irem para o escritório, porque não tem espaço físico, né? Até foi uma das perguntas da galera, e ele entrou nesse assunto, né? Na opinião dele, na opinião do CEO do iFood, ele vê com muito bons olhos o trabalho remoto, né, o home office, inclusive os números que ele tem, e aí ele fala de dados, de números, é que o iFood cresceu como nunca nos últimos 3 anos e com muito trabalho no regime home office, né, no modelo home office. Inclusive, quando ele foi questionado sobre, mas e a questão de promoção, a questão de ficar mais próximo, a pessoa quando está presencial ela fica mais próxima, teve algumas polêmicas aí o ano passado falando sobre isso, né? Algumas empresas falando que só seria promovido quem tivesse presencial. Ele comenta também com números e dados e fala assim, na iFood não é assim não, porque aqui a gente inclusive tem números e estatística que mostra que as promoções, ou, né, premiação, promoção, carreira, é bem dividido quase igualmente com pessoas que estão presencialmente e pessoas que estão home office e híbridas também, né? Então ele não vê nenhuma relação com isso. E ele coloca um ponto mais forte ainda, né? Então, primeiro, eu reforcei a opinião dele, para quem não viu essa notícia ou esse podcast, né? E aí ele fala assim ainda, que é o que tá na capa, né? Ninguém consegue me provar que home office é ruim. Por que ele disse isso? Porque todas as conversas que ele tem com outros executivos de outras companhias somente dizem de boca que o home office não é bom, que o home office não é produtivo, né? Que não tem uma produtividade, que não dá resultado. Porém, quando ele pede um número, quando ele pede um dado, um fato ali mais concreto, ninguém tem. Fica só na fala. E aí é que ele termina, e aí eu passo a bola para vocês, né? Ele termina dizendo, então, por enquanto, para mim, a informação que eu tenho, o número que eu tenho dá resultado sim, porque é o que eu tenho aqui no iFood. Ninguém conseguiu me mostrar um resultado de verdade negativo do home office, né? E aí eu passo a bola para vocês. O que vocês têm visto em relação a isso aí no mercado, nas empresas de vocês, né? O que vocês têm visto em relação a isso? E a gente pode até conectar já nessa questão de números, indicadores, né? Vocês têm alguma coisa nesse sentido que consiga reforçar o que ele está falando, ou até contradizer nesse caso, né? Mostrar que realmente o trabalho presencial é mais forte. Fabião, cara, a gente passou. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço de call center, né? E a gente tinha televendas de um determinado parceiro, que a gente tinha uma área gigante lá, onde, né, com as baias, que o pessoal trabalhava presencial, e aí na pandemia todo mundo foi para casa, começou a trabalhar no home office. Que para a gente foi muito bom, porque no fim das contas, né, você acaba economizando com infraestrutura, você consegue contratar funcionários mais facilmente, porque você deixa de ter o problema de deslocamento, né? A gente tinha 3 turnos de trabalho, o cara tinha que sair de madrugada, pegar ônibus para voltar para casa, isso deixou de acontecer. Então, assim, melhorou em vários aspectos. E aí a justificativa do parceiro era que a nossa produtividade tinha caído durante a pandemia. E por isso ele queria que a gente voltasse com os operadores e com o pessoal de televendas para o presencial, né? E aí a gente foi levantar os dados, né? Porque ele não tinha números, ele só tinha o sentimento Um de que tinha sentimento, uma ficado pior. impressão. Exatamente. E aí a gente levantou os dados e se mostrou exatamente o contrário, que na verdade tinha melhorado e tinha melhorado muito a produtividade dos operadores no home office.
por conta desses fatores que eu falei. Imagina o cara que termina o turno meia-noite, tem que pegar 2 ônibus para chegar em casa, chega em casa 1 hora da manhã, mais tarde do que isso, né? Fica longe da família nesses horários. Imagina a satisfação do cara de trabalhar em casa, desligar o computador e poder ir para a cama dele dormir, em 5 minutos está deitado descansando, né? Então, assim, a gente teve o exemplo lá que colabora com o que falou o CEO do iFood, né? Que, na verdade, muito pelo contrário, né? Quando a gente foi buscar os números, demonstrou que realmente a produtividade era bem melhor e não pior, como o parceiro queria, e aí ele só quis forçar uma situação com sentimentos e não com dados, né? Acho que é muito importante isso que ele falou, né? A questão de ninguém entrega um dado de verdade que comprova todas essas teses e essas teorias de que tem que voltar para trabalhar no presencial, né? Eu concordo com ele, eu acho que não é o caso. Eu acho que, de verdade, óbvio que tem empresas, tem culturas, tem pessoas, tem gente que gosta de trabalhar no presencial, que se sente mais produtivo no presencial. Acho que não é uma questão que dá para a gente generalizar, né? Todas as empresas têm que trabalhar assim, ou todas as pessoas preferem trabalhar em home, mas eu acho que, assim, no geral, demonstra ser um modelo mais produtivo e que traz mais satisfação em vários aspectos para o trabalhador. Eu não concordo muito de voltar no presencial 100%, não. Aí eu vou fazer o contraponto aqui, aí vocês vão ver, né? O Miata, que trabalha no híbrido, está defendendo o home office, e eu que trabalho 100% home office vou contrapor, que é assim, vou dizer, apesar de que ele também trouxe isso, que tudo depende do caso, né? E ele trouxe aqui alguns casos, né? Mas o legal do CEO aí do iFood é que ele trouxe os números, né? E ele também trouxe a realidade dele. Então, ali no caso dele, os setores que ele atua, né, dessa forma, né, que, por exemplo, o motoboy do iFood, ele não é home office, não tem como ser, né? Então, é óbvio que existem operações, departamentos, que eles não vão conseguir ser 100% home office. E falando em números, né, em resultados, e para eu não me basear só também na minha experiência, né, particular, porque eu expus aqui um caso do porquê, para mim, o home office funciona, pelas minhas particularidades. Mas, por exemplo, era meio da pandemia, eu estava enclausurado num apartamento, e eu falei, fui para uma cidadezinha do interior, né? Tinha 5 mil habitantes ali. E foi uma paz, foi um sossego tão bom. Eu produzi mais do que eu estava produzindo na cidade que eu estava, que era interior também, ali em Jundiaí, né? Mas eu falei, nossa, eu produzi muito mais aqui. E aí eu percebi que essa questão da geolocalização ajudava bastante. Nessa época era partner ali na WBrain, né? E foi onde veio a oficialização da empresa. Ele falou assim: ó, a gente vai ser 100% remoto daqui para frente, a gente não volta atrás, até porque tinha aquela história do novo normal, né? A gente vai ter um novo normal e talvez vai voltar híbrido, não vai. Para não ficar essa coisa, veio essa institucionalização, né? Essa oficialização. E aí eu tive uma experiência quando eu voltei para São Paulo, né, onde eu precisei ficar híbrido, né? Eu, particularmente, não tinha problema de me deslocar, porque eu era head, né? Então, tinha essa coisa de ter que falar com o CEO, ter que falar com o CFO, e eles estavam lá na empresa. Então, esses cargos executivos que tinham que ficar andando ali em setores, eu entendia que faziam... O híbrido funcionava, né? Tinha dias que fazia muito sentido. Mas eu peguei situações onde eu tinha um desenvolvedor que demorava cerca de 3 horas para chegar. Então, e tudo que ele tinha que fazer é chegar na empresa e abrir uma máquina. Não tinha nem questão de VPN, não era nem questão de segurança, nem nada. Ele só tinha que abrir uma máquina, aí teve um dia que a gente ia ter um deploy, e ele ia ter que ficar até mais tarde. E ele não ia ter condução para voltar. Então, ele teve que sair mais cedo do trabalho, se deslocar 3 horas para logar. Qual o sentido da pessoa perder 6 horas do dia dela só para estar ali? Então, por isso que eu vejo que são casos e casos, né? E também
não é só falar assim, o setor todo pode trabalhar e tudo mais. Eu vejo que é uma questão, né, e aí a gente vai entrar nas polêmicas, que é a gestão de comando e controle, né, que não tem nada a ver, por exemplo, com agilidade, com a questão da gente dar autonomia, né? E eu já recebi perguntas do tipo assim, pô, mas como você vai saber se o cara está trabalhando, se o cara não está trabalhando? Aí você, poxa, a gente, aí é onde você está focando o quê? Na gestão de desempenho ou na gestão de performance? Você quer o como ou você quer o resultado que é gerado, né? Então, precisa entender, compreender qual o paradigma, o que você está querendo olhar, aquilo que você está querendo medir, né? O que faz sentido para a sua empresa, né? E eu sempre desafio um pouquinho o sistema, né? Então, assim, eu já trabalhei em empresa grande, onde eu fazia assim, pessoal, vamos ajustar aqui o ponto, vamos fazer de tal forma, vou dar uma cesta livre para vocês. Assim, entregou o resultado, para mim acabou, não importa se o cara trabalhou 6, 4 horas. Não é à toa que construíram. O pessoal se esquece, né? Se esquece. Que entrou a pandemia, mudou muita coisa. E tem muita gente nova no mercado também que meio que começou o trabalho pós-pandemia. Então, são culturas, né? E o mercado ele precisa se adaptar a essas questões. E aí, voltando antes da pandemia, quem é que se lembra do fenômeno Google, né? Que eram os grandes playgrounds de adultos, né? Você tinha, sei lá, mesa de café, você tinha mesa de bilhar, tudo quanto é Tabela empresa. de basquete, Tem levava empresa que cachorro para... tem empresa que colocou escorregador, piscina de bolinha, fez um monte Virou de assim, coisa. né? Sinônimo de bom ambiente de trabalho é ter um escorregador e ter uma mesa de bilhar para o pessoal jogar, né? Virou sinônimo de bom ambiente, né? Exatamente. Aí como é que pode culpar a pessoa de não estar na frente do computador? Lá na empresa ela vai ficar jogando sinuca para esparecer, ela não vai estar mexendo o mouse e clicando, né? Então, assim, se a gente trabalha hoje com o nosso intelecto, né, e a gente precisa desses momentos de descontração e tudo mais, eu entendo que faz sentido o home office, né? Porque a pessoa saber que ela tá ali perto do filho ou perto da família, ela não vai ter esse período de deslocamento. Então, são tantas coisas que eu vejo o home office como qualidade, como, por exemplo, a contratação de profissionais que estão fora dos grandes centros comerciais, dos grandes polos econômicos. Você está dando oportunidade, né? Hoje a gente tem uma diversidade de raciocínio, né, dada a pessoas que estão em culturas diferentes, em estados diferentes. Então, eu vejo o home office como algo que vem a agregar. Mas é óbvio, né, que tudo depende do caso e da maturidade. E só para finalizar aqui, deixo o questionamento, né, se eu tenho que ter o controle, se a pessoa, eu falava isso principalmente quando a gente tem que ficar barrando o site, né? Não, porque eu tenho que proibir o cara de acessar Facebook, senão ele vai entrar no site proibido para maiores, não sei o quê. Aí eu falo, gente, se eu não posso confiar o desenvolvedor que põe a mão no seu código-fonte, o desenvolvedor que entra no banco de produção, o cara tem a senha de produção, se eu não posso confiar nessa pessoa para ele não acessar coisa que não deve, esse cara não tinha que estar trabalhando comigo. Sabe, não é eu botando todo mundo de barreira ou colocando ele para ficar aqui, para eu ficar no cangote dele ali, que vai garantir alguma coisa, né? Então, esse que é o ponto para mim. Eu acho que é uma questão de maturidade, né? A gente tem que aprender a confiar nas pessoas, buscar perfis de pessoas maduras, né? E até trabalhar essa maturidade com elas.